por hora. Ferragens serão lâminas afiadas. O tanque vai incendiar e o veículo será tomado pelas chamas. Mas você não vai querer ver essa cena, vai? A vida é frágil. Dirija com responsabilidade. PAI. Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Corta! Vai, caramba! Vem! Paulinho, sua mãe. Sua mãe. Paulinho! Meu filho! Que você faz uma coisa dessa, meu Amanhã eu não faço mais, tá bom? Desculpa. Eu já falei tantas vezes, meu filho. Não é pra sair de casa sem o agasalho. Se você achar normal seu filho fumar maconha hoje, amanhã você vai achar normal crimes muito maiores. A Câmara Federal aprovou na semana passada uma lei para acabar com os manicômios. Esta lei está aguardando apenas a sanção do presidente da República para entrar em vigor. Eu vou conversar a respeito disso com o deputado Alberto Calvo, do PSB, ele que também é médico psiquiatra. Deputado, eu queria que primeiramente o senhor comentasse a respeito da lei, quer dizer, acabar com os manicômios e fazer um tratamento em casa e também a nível ambulatorial. É o suficiente, o senhor que conhece os vários níveis de loucura? Perfeitamente. Inclusive, essa lei, esse projeto do Paulo Delgado, que é um deputado federal pelo PT, ele vem batendo nesse projeto há muitos anos, não é de agora. E é um projeto absurdo, que só poderia ter sido aprovado por deputados federais e por senadores que estão completamente fora da realidade do doente mental, que não conhecem nada sobre doente mental e que, então, não estariam capacitados para decidir, porque isto deveria ser decidido através de reuniões com o chamado dos especialistas na área, daqueles que são donos de hospitais e daqueles médicos que trabalham em hospitais psiquiátricos. Primeiro que ele já está chamando de manicômio. Manicômio é uma palavra ultrapassada, isso é da cova das serpentes, mostrando que ele não entende, esse Paulo Delgado não entende nada, apesar de ser um médico, ele não entende nada disso. Psiquiátrico, isso já hospital entrou psiquiátrico e não manicômio. Que negócio manicômio? Isso não existe manicômio. E, por outro lado, ele está esquecido de que não se pode contar simplesmente com a anuência do paciente, do doente mental. Existem diversos tipos de doenças mentais. Existe, por exemplo, o tipo de esquizofrenia, que é esquizofrenia de bem avançada. Existe a esquizofrenia catatônica, que o paciente não entende nada, ele fica olhando para você aparvalhado, não sabe o que está se sucedendo, não sabe nada, como é que ele vai decidir o quê? Quer dizer, não tem nenhuma condição. Nenhuma condição. Agora você pega esse paciente, fica na tua casa, depois vai ver o que ele vai te fazer. Deputado, uma questão que eu queria colocar, esse projeto está sendo extremamente criticado, em primeiro lugar, porque foi um modelo copiado da Itália, que não deu certo na Itália, porque o governo não conseguiu dar condições nem de moradia, nem de tratamento a esses doentes mentais. Outro problema é a falta de investimentos em hospitais psiquiátricos, que é outra coisa levantada até por deputados que votaram contrários ao projeto. Deputado, o que fazer nesse momento? Qual é a necessidade realmente do doente mental? Não é mudar essa questão de tratamento em casa, quer dizer, ele pode até ter quando tiver realmente já uma situação de semi-alta, como vocês costumam falar. Realmente. O que fazer agora? Realmente, você pode ter, por exemplo, um paciente que esteja numa fase prodrômica de doença mental. Aí sim, você vai e faz logo o tratamento, até pode ser, não precisa nem levar em hospital day, ou day hospital, hospital dia. Você pode até tratá-lo tranquilamente, que ele vai aceitar o tratamento. Se você tiver uma esquizofrenia incipiente, quer dizer, um paciente num estado incipiente da moléstia, ele ainda tem autocrítica bem conservada, ele critica a moléstia, critica os sintomas, então esse também você pode. Agora, quando o indivíduo já está adiantado na moléstia e que já está com a sua autocrítica comprometida e que às vezes é um doente agressivo,
Tem alguns pacientes, inclusive, que eles volta e meia são acometidos de agitação psicomotora com liberação da agressividade, auto e heteroagressividade. Não, a família não consegue lidar com situações como essa, porque não tem nem qualquer tipo de preparo. E que, inclusive, com impulsos de auto e hetero-eliminação. Deputado, uma coisa interessante. Como ele vai fazer com isso? É interessante que o senhor sempre coloca, que eu quero que o senhor comente a respeito disso, é a questão da saúde ligada à violência. Quer dizer, num momento como esse, onde o índice de criminalidade vem aumentando em todo o país, não só no estado de São Paulo, como fazer isso se as pessoas estão ficando cada vez com maiores problemas psiquiátricos, psicológicos? Claro. Pessoas que já estão deprimidas, pessoas que já estão num grau de ansiedade muito intenso, em razão das más condições, das condições precárias da vida social, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Pessoas que estão enjauladas dentro de casa porque não pode pôr a cara fora do portão porque o bandido está ali à espreita. Pessoa que sai para trabalhar, não sabe se volta. Pessoa que os filhos vão para a escola, não sabe se os filhos voltam, estão debaixo de uma tensão brutal, violenta. Se o governo não conseguiu dar cobro a isso, sabendo que esta tensão violenta acaba gerando surtos psicóticos nas pessoas da população, como é que ele vai fazer? Se ele não pode nem sequer fazer a prevenção através do quê? Através do combate ao crime organizado, que está deixando a população apavorada, num estado de tensão que leva à alienação. Como pode este governo proibir, aceitar que se proíba o internamento de um doente que tenha uma crise brusca, súbita, de agitação psicomotora com liberação da agressividade, inclusive com impulso de auto ou heterodestruição? Então não pode levar para o hospital, vai deixar onde? Deputado, eu queria fazer uma pergunta até médica. Por exemplo, uma doença, por exemplo, uma esquizofrenia, uma oligofrenia, qualquer tipo de doença psiquiátrica, ela pode ser diagnosticada precocemente, ou seja, a prevenção seria eficaz para essas doenças ou não? Existem indivíduos que não tem como prevenir. Isso. Eu já fui diretor-geral da saúde mental no Estado, que eu aqui era o diretor-geral da divisão de ambulatórios em todo o Estado. Quem inaugurou o sistema ambulatorial fui eu, porque antigamente só se se dava prioridade à internação. E aí sim, aí estava errado. Então, qualquer distúrbio a família já internava. Aí nós, no governador, quis saber quem era capaz de trabalhar nesse sentido para podermos, então, modificar esta coisa, esse estado de coisas que era de prioritariamente internar, mas que se desse a prioridade, então, ao tratamento ambulatorial. Quem inaugurou isso fui eu. Quem espalhou os ambulatórios por todo o estado de São Paulo fui eu, apesar que Luiz Erundina, no governo, numa certa feita, fazendo declaração de que foi uma psicóloga, foi uma assistente social, que foi o Rafael Varenga. Não, o Rafael Varenga ele era o coordenador de saúde mental, mas quem fez todo o trabalho de descentralização e quem fez todo o trabalho de criação e instalação dos ambulatórios de psiquiatria no Estado, optando então pela medicina, pela psiquiatria ambulatorial, fui eu. Com prevenção também, deputado? Também com trabalhos de prevenção. Inclusive, naquela época, o secretário de saúde era o doutor Adib Jatene, o professor Adib Jatene. Exatamente. E o professor Adib Jatene, ele me deu uma prerrogativa, que era a de que se estabelecesse em todos os centros de saúde, os centros de saúde 3, nível 3, que tinha 1, 2 e 3. Nível 3, nos centros de saúde, em que todos os pacientes que lá entrassem deveriam ser observados para ver se, principalmente crianças, jovens, adolescentes principalmente, para saber se eles apresentavam algum sinal, por mínimo que fosse, que pudesse denunciar amanhã um estado psicótico, um surto psicótico, uma doença psicótica, ou até inclusive uma neurose grave. Claro.
E isso aqui não foi levado adiante, porque depois eles organizaram a saúde de outra maneira, não era mais a forma que estava organizada, que eram 4 coordenadorias, depois eles fizeram os escritórios de saúde, a coisa ficou uma bagunça, ninguém mais sabe nada, todo mundo pensa que sabe e não sabe, todo mundo manda e ninguém obedece, e está aí, o doente mental relegado, sabe o que faz? A família que não pode ficar com ele, primeiro que não tem então essa prevenção, que eu já tinha previsto, sob a inspiração da Adib Jatene, que nem era psiquiatra, que era cardiologista, mas tinha esta sensibilidade de se apanhar os pródromos da moléstia para poder tratar antes que desencadeasse sintomas característicos da moléstia mental, e que não se fez e que agora ainda se piora a situação. Qual é a família que vai ficar com um esquizofrênico crônico, agressivo, que não tem condição de entender nem o mal que ele está fazendo, e a pior família... ainda a situação da família carente, né, deputado? Isso, é pior ainda. E o que é que a família vai fazer? Vai jogar esse paciente na rua. E ele vai para a rua, e ele vai cometer os maiores distúrbios, e depois vai dizer, olha lá, porque ele matou, porque ele entrou, porque ele trucidou, porque ele cortou a cabeça, porque a maior parte destes que fazem esses crimes cruéis são pessoas que têm problema mental, mas que não foram tratadas e não vão ser tratadas porque... Infelizmente, este país está, infelizmente, nesta área, uma bagunça. Deputado, eu queria que o senhor opinasse a respeito de 2 situações. Primeiro, o Hospital Pinel da capital, além do trabalho médico propriamente dito, ele faz um programa de reintegração do doente à sociedade, com terapia, encaminhamento, até a participação da própria família. E um hospital, o Instituto Cândido Ferreira, em Campinas, investiu numa maneira diferente. Quer dizer, ele colocou instalações para os doentes próximas, instalações próximas ao hospital, para também facilitar essa reintegração do doente mental à sociedade. É positiva? São positivas essas iniciativas? É positiva, inclusive, nós preconizamos, que eu acho que esta sim é a boa solução. Que os hospitais passassem a ter característica de psiquiatria comunitária, isto é, em que o paciente fosse colocado lá dentro procurando se transformar no ambiente hospitalar como se fora a casa dele, como se fora o bairro dele, o quarteirão dele, o bairro dele, a cidade dele, para ele não perder aquele senso de coletividade, para não estranhar. E isto também não foi feito. Esta psiquiatria, esta é que devia ser colocada em prática. Mas sabe por que não se faz? Não se faz? Porque dá despesa. É muito mais fácil jogar o doente na rua para ele morrer aí nas estradas, perambulando, como um andarilho, ou morrendo afogado nos rios, morrendo de fome, ou assassinado até por pessoas que, para se livrar de um doente que de repente ameaça alguém, vai lá e mata o doente. Deputado, o senhor acredita, a gente já falou que essa lei para acabar com os manicômios, acabar com os hospitais psiquiátricos, melhor dizendo, aguarda a sanção do presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor acredita que o presidente vai sancionar essa lei ou manda um recado para que o presidente não sancione a lei? Vete? Eu entendo que o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele deva ter o bom senso, se não vetar completamente a lei, examine-a bem, submeta-a ao consenso daqueles que entendem do riscado, não daqueles que estão lá na Câmara Federal, que são deputados, alguns deles médicos, mas que nunca mais fizeram medicina, que não entendem nada de prática médica, não entendem nada de ambulatório médico, não entendem nada de clínica médica, porque deixaram de ser médicos e só são políticos e nada mais. Mas, e que então ele que consiga reunir esse pessoal, estudar e vetar as partes que possam ser vetadas, sem que seja vetado todo o projeto, mas pelo menos escoimando daquilo que é absurdo e que é antissocial, porque vai causar grandes distúrbios na sociedade, e o que é desumano. Sinceramente, é desumano. Eu agradeço ao deputado Alberto Calvo, do PSB, ele que é contrário a esta lei que prevê o fim dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Muito obrigada, deputado, e espero voltar a falar novamente a respeito desse assunto. Acho que discutindo é a melhor forma de se encontrar soluções. Verdade, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.